Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin. Esse é meu canal, esse é o nosso canal, é o canal Prosperidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o dinheiro. Dinheiro. O que é o dinheiro? Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que vocês se inscrevam no canal aí embaixo, dá o joinha, dá o like, isso é muito importante. Acione o sininho no canto aí para o YouTube estar notificando vocês de novos vídeos. E compartilhe esse canal com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Bom, o que é o dinheiro? Qual a origem do dinheiro? O que é o dinheiro antes e o que é o dinheiro hoje? A nossa folhinha aqui não pode faltar. Vou estar colocando na tela aqui, tá? E vou estar falando sobre o assunto, sobre o tema aí. Bom, vou falar brevemente da origem do dinheiro, tá? Bom, a história da raça humana, da existência humana, se nós voltarmos muito para o passado, alguns milhares ou milhões de anos, homem das cavernas, eles apenas caçavam porque eles precisavam para aquele momento para sobreviver, para subsistência. Usavam as peles, couro e pele dos animais como agasalho, como abrigo, como proteção corporal, e a carne como forma de alimentação. E eram nômades, ou seja, cada hora estava num lugar, se deslocando. Com o passar dos anos, isso muitos anos, tá? Com o passar, vamos dizer, dos séculos ou milênios, os homens antigos começaram a se estabelecer mais em lugares, ser menos nômades, se deslocar menos. E em sequência disso começou a se agrupar, a ter grupos, a formar comunidades, vamos falar assim, e a constituir famílias. E nesses grupos, conforme foi se constituindo, começou a surgir a necessidade de trocas. Trocar uma coisa com outra coisa. Eu tenho carne e você tem pele. Opa, vamos troca carne por pele, por exemplo. Isso é o escambo, tá? É daí que surgiu o escambo. E com o passar de muitos e muitos anos, ou séculos, ou até milênios, tá? Foi surgindo mais necessidades, conforme os homens foram se estabelecendo em lugares fixos, cada vez mais, foi surgindo-se mais necessidades. Então, o problema do escambo é que ele poderia limitar um pouco. Vamos supor, você tem pele, eu tenho carne, mas eu não quero pele e você precisa da carne, tá? Um alimento, um exemplo. Ou então eu tenho pele, você tem ferramentas, aquelas ferramentas rústicas, né? Eu preciso de ferramenta, mas você não precisa de alimento, você não precisa de pele. E aí? Eu teria que procurar uma outra pessoa, um outro grupo que tem interesse no que eu tenho. Pele, por exemplo, vamos pegar assim. Trocar pele de repente com carne, alimento com ela, para poder trocar com você alimento com ferramentas. Então percebe que isso, conforme foi aumentando a população, as comunidades, as complexidades, foi ficando cada vez mais difícil viver e sobreviver na base somente do escambo. Então precisava-se, usando o português correto, de uma unidade, uma coisa que padronizasse essa troca. Eu tenho pele e você tem alimento. Vamos usar alguma coisa em comum que nós dois tenhamos, você tem e eu tenho, que a gente troca para poder trocar esses produtos. E ao longo da história foi usado diversas coisas como meio circulante de troca, tá? O dinheiro que a gente conhece hoje, tá? Ele é um meio padrão, pelo menos dentro do Brasil, tá? Ele é padrão. Ele é um meio padrão de troca. Eu tenho um celular, por exemplo, você tem a camisa. Eu não vou trocar o celular na camisa, mesmo porque, né? Quantas camisas eu teria que dar para você para pegar um celular? Então a gente usa esse meio circulante, que a gente chama de dinheiro, que na verdade é um papel moeda. É uma moeda corrente.
Não é moeda física, eu já vou explicar a origem do termo moeda corrente, tá? É um meio corrente circulante. Então eu uso esse aqui, ou vários desses no caso, para adquirir um celular, por exemplo. E você usa um ou dois desses para adquirir uma camisa. Então nós padronizamos, tá? Com esse instrumento aqui. E cada país tem o seu. É um papel colorido. Papel colorido. Cada país tem o seu. Mas no passado se usou outras coisas para padronizar essa troca. Já foi usado sal. O sal foi muito utilizado, inclusive. Por quê? Ele era fácil de pesar, fácil de medir. Não era tão difícil o transporte. Se ele fosse guardado corretamente, ele não estragava, não era perecível, tá? Então o sal, por exemplo, foi usado muito e muito tempo. Inclusive a palavra salário, a gente trabalha, aí no final do mês ou no começo do mês, a gente recebe uma quantia X em moeda corrente, que a gente chama de dinheiro. A gente chama de salário. Salário vem de sal, porque se usou muito tempo isso, sal. Já foi usado também como formas de troca, padronização de troca, né? Moeda de troca. Concha. No Brasil se usou no começo, quando os portugueses vieram para cá, por exemplo, espelho, pentinho. Muita coisa já foi usada, tá? Pedras, alguns formatos de pedras muito primordialmente, muito primatamente já se usou isso também. Diversas coisas foram usadas, tá? Mas o que mais se provou resistente, durável, confiável como padronização de troca são os metais preciosos, principalmente ouro e prata. Ao longo da história do mundo, todos os lugares que adotaram, os países ou reinados, né, ou impérios, que adotou o ouro e a prata como meio padrão, mecanismo padrão de troca, e não houve interferência de pessoas ou de órgãos ou de instituições, ou pior, de governos, foi onde esse local, esse reino, esse império mais durou do ponto de vista econômico, tá? E mais prosperou, ou seja, mais cresceu. Por quê? Uma moeda de ouro é uma moeda de ouro e acabou. Ouro é ouro. O ouro, o que pode ser considerado dinheiro de verdade hoje é o ouro. E a prata também, né? Por quê? Primeiro, dá para você pesar, dá para você padronizar, dá para você dividir facilmente. Não estraga, não é perecível, é durável, é fácil de identificar. E para você produzir mais ouro ou mais prata, você tem que extrair isso da natureza. São metais preciosos. Por que preciosos? Porque são raros, são difíceis de adquirir, porque são quantidades muito limitadas. Por mais que se faça mineração no mundo, se cave muito, se mexa muito em subsolo, em minas, a produção de ouro e prata é sempre limitada. É uma questão natural isso, tá? É o que a natureza, o mundo, do ponto de vista físico, geológico, nos oferece. A concha, por exemplo, o sal, já era um pouquinho mais manipulável. Se você aumentasse a produção de sal, você poderia ter excesso de sal. Então isso desvalorizaria o sal, tá? Não naquela época não aconteceu tanto isso, mas teve alguns episódios aí, tá? A história mostra isso. A concha, de repente, se você aumentasse os mergulhos, tá? A extração em mar, por um período você poderia ter um aumento de quantidade de conchas, ou seja, uma desvalorização desse meio de troca. Pedras comum, sem ser pedras preciosas, também, tá? Poderia estar minerando mais, porque elas são abundantes na natureza, isso poderia também interferir. Um outro meio de troca poderia ser, por exemplo, a carne mesmo, alimento, só que alimento é altamente perecível, dura pouco, então já não daria certo, e não deu certo, tanto que era só na época do escambo, trocar um produto por outro produto, tá? Mas como meio padrão não daria certo. O que aconteceu? Na época dos metais preciosos, né, o ouro e a prata, o que acontecia? Era um meio confiável e seguro.
Você imagina naquela época, 1000 anos atrás, por exemplo, você sair cavalgando num cavalo, transportando sacos e sacos de moedas de ouro. Olha o risco que tinha isso. Os transportes eram... Bom, não dá para imaginar o que era os transportes naquela época. Era cavalo no meio da floresta. Era isso. Tá? Tem muito filme que mostra isso. E era isso mesmo. Então, o risco de perda, de roubo, de assalto era muito grande. E o que aconteceu? As pessoas, para se proteger, começaram a guardar essas moedas de ouro, moedas de prata, com uma pessoa de confiança, que é os ourives. Os ourives surgiram daí, tá? Seria uma pessoa que guarda, fala, ó, guarda o meu celular aí, eu vou confiar em você. Você vai guardar. Guarda minhas moedas de ouro aí, vou confiar em você. Tudo bem. Ele guardava. Só que peraí, você dá a moeda para ele e que garantia você tem? A garantia é que ele te dá um recibo, um papel, escrito dizendo que você tem X moedas de ouro, X moedas de prata guardado. E ao longo do tempo, esse recibo, como foi sendo um trabalho sério, aquele ourives tinha confiança, tinha credibilidade, o que aconteceu? Ele emitiu um documento, um recibo, um papel. Se você fosse num outro reino, num outro local, num outro império fazer comércio, você chegava lá com um recibinho, ó, eu vou comprar um cavalo seu. Quanto custa? 10 moedas de ouro. Ah, olha, eu tenho esse recibo que vale 100 moedas de ouro. Olha só, faz a comparação. Então, eu tenho esse recibo de 100 moedas de ouro. Ah, então eu vou te dar 9 recibos, de cada recibo de 10 moedas de ouro, por exemplo, tá? O troco. Olha só como faz sentido isso, né? Eu tenho um recibo de 100 moedas de ouro, compro um cavalo que custa 10 moedas de ouro, tá? Dentro desse exemplo. Aí ele me dá um recibo de 90 moedas de ouro. Troca esse recibo com recibo. E quem que emitiria esses recibos? Os ourives. Os ourives tinham confiança, prestígio, credibilidade. Então esses recibos eram aceitos. Coincidência, né? Não é não. E chego lá. E foi passando isso com o tempo. E com o tempo esses ourives se tornaram banqueiros. Os bancos. Essa é a origem, os primórdios dos bancos, como nós conhecemos hoje, tá? Vou chegar nisso também. E assim foi indo. Só que antes de chegar nessa etapa de trocar recibo com outro recibo, eu ia lá depositar minhas moedas de ouro. Aí eu ia comprar o cavalo, o que eu fazia? Devolvia o recibo, quero minha moeda de volta. Pegava minhas moedas de volta, colocava no bolso e ia comprar o cavalo, por exemplo. Então, para resolver esse problema de recibo vai, recibo volta, cancela recibo, faz recibo, os ourives criaram esse mecanismo. Emissão de recibo, que era lastreado, garantido por ouro e prata. Olha só que coisa eficiente e inteligente. Isso há 1000 anos, 2000 anos atrás. Ou mais até, mais tempo, tá? No Império Romano já se usava moedas de ouro. Então vamos lá. Esses recibos foram considerados as primeiras cédulas recibo. E essas cédulas recibo, com a evolução, você pode chamar de evolução nessa parte, é o que a gente chama de dinheiro. Que não é dinheiro, é papel moeda. Olha só de onde vem a origem, papel moeda. Por quê? Você tinha as moedas de ouro e as moedas de prata. Você guardava no ourives, que depois se tornou banco. Estou recapitulando, eu quero que vocês entendam isso. E ele te emitia um recibo. Esse recibo com o tempo se tornou recibo cédula. E depois cédula. A cédula o que era? Era um vale ouro, um vale prata. Quem emitia era respeitado, era confiável. Se confiava nessa pessoa. Tá? E com o tempo, não era papel moeda, o recibo garantia moeda. Olha o papel moeda aqui, ó. Moeda corrente, papel moeda, é isso aqui. Olha só, não é mera coincidência não, tá? Isso tem toda uma origem. Mas a escola não fala isso. Aliás, quase ninguém fala isso, né? Mas vamos lá. Com o passar dos muitos e muitos anos e séculos, o que acontecia?
Quando o ouro era previsível, você extraía uma quantidade limitada da natureza, os imperadores, os reis, os monarcas e mais posteriormente os governos não poderiam fabricar ouro e nem fabricar prata. Como é que você vai fabricar isso? Você não fabrica, isso vem da natureza, é limitado, por isso que é precioso, porque é raro. Aí acontecia, por exemplo, de um certo império precisar guerrear, contratar soldado, exército, para ir para a guerra, ou para defender seu território, ou para pegar o território do outro. Só que ele não tinha ouro e prata suficiente para isso, ou ele não arrecadava impostos o suficiente para isso. Então ele precisava criar meio de pagamento do nada. E aí o que aconteceu? O primeiro caso da história. O primeiro caso da história, se não estou enganado, foi no Império Romano. A moeda era ouro puro, as moedas de ouro. Eles começaram a diluir as moedas. Na hora de cunhar as moedas, fazer a fundição nas moedas, ao invés de ser ouro puro, começou a ser ouro 90%. Depois ouro 80%. Ouro 70%, 60%, 50%. Ouro 50%, imagine a situação. A moeda parecia ser ouro, mas não era ouro puro mais. Porque com ouro 50% de uma moeda, você fazia duas moedas. Você dobrou a oferta de moedas, mas você manipulou o metal. É a mesma coisa que um governo hoje ligar a impressora na casa moeda e fabricar mais papel moeda para pagar dívida pública, para pagar funcionário público, ou de repente para investir na saúde, na educação, em alguma outra coisa, infraestrutura. E todos os governos do mundo fazem isso hoje. Mas voltando para o Império Romano, aí começou a diluir essa moeda. Diluir 50, 40. Chegou uma hora que a moeda de ouro não era ouro mais. Por quê? Como eu acabei de falar, se você coloca uma moeda de ouro com 50% de ouro e 50% com uma liga, cobre, por exemplo, que é bem mais barato, de uma moeda você fez duas. Dobrou o dinheiro. Se um reinado tinha 1000 moedas de ouro, ele fez 2000 moedas de ouro. Ele já podia pagar soldado. E como o Império Romano naquela época era o Império, então a moeda dele era aceita, mesmo sendo manipulado o metal. E isso, com o passar do tempo, foi empobrecendo as pessoas. Por quê? As pessoas negociavam com ouro puro. Aí, conforme essas moedas de ouro puro iam caindo na mão do imperador, do império, e ele foi diluindo, o que aconteceu? Essas moedas passaram a ser faz de conta que é ouro. Chegou ao ponto que faz de conta que é ouro, e não era ouro. E aí, quando o Império Romano e as pessoas que viviam no Império Romano iam fazer comércio com outros reinados, com outros lugares, eles chegavam lá com a moedinha lá, né? Eu tenho essa moeda aqui imprimida por Roma. Os outros não queriam mais, porque essa moeda de ouro não é ouro, meu. Tem cara de otário. E aí? Então, ou seja, as pessoas perderam força monetária, poder de compra. Isso nos dias de hoje se chama inflação. Aqui no Brasil, R$100 é R$100. Quando lançou, em 1994, era R$100. Nós estamos em 2020, é R$100 o papel. Está escrito, tem uma tinta dizendo. Só que em 1994, com R$100, você fazia muita coisa. O salário mínimo, se eu não estou enganado, quando entrou o Plano Real, era R$40. Hoje, mesmo o salário mínimo sendo defasado, hoje em 2020, ele é R$1.045. Ou seja, uma nota dessa, quando entrou o real, você pagava praticamente 2 salários mínimos e sobrava. Hoje, para pagar um salário mínimo, você precisa de mais de 10 notas dessa. Isso é o que chama de manipulação da moeda. Essa manipulação da moeda é o que a gente chama hoje de inflação. No Império Romano, isso foi diluição de ouro, manipulação do metal. Os dois têm uma... Você manipular a moeda, diluir ela, o ouro que tem na moeda, e você desvalorizar a própria moeda, criar inflação, tem uma coisa em comum. Empobrece todo mundo, empobrece as pessoas, empobrece a nação. Aí surgiu um outro problema. Como garantir o poder de compra? Como garantir uma reserva de valor? O ouro e a prata fazem isso perfeitamente.
Se você não manipular o ouro, manter o ouro 100% ouro, ele é uma reserva de valor. Ouro é ouro. Se você enterrar uma barra de ouro hoje no quintal da sua casa, fizer um mapa esconder, daqui 500 anos alguém for lá desenterrar, ele está lá. Ouro é ouro. É uma reserva de valor, é garantido. É um meio circulante. Olha só, é uma reserva de valor. E não perde valor. É um meio circulante. Ele é mensurável, ou seja, você mede, você calcula, você consegue avaliar. Tá? É fácil de dividir, fazer divisão. E em termos, fácil de transportar. Vou fazer um gancho aqui. Ah, mas e as pedras preciosas? O diamante, por exemplo. O diamante é raro. Só que o diamante, ele é mais valor subjetivo do que valor verdadeiro. Esse é o primeiro problema. Segundo, o diamante tem que ser lapidado. Às vezes uma pedra de diamante desse tamanho, para ela ter o brilho, a pureza, ela chega a ficar desse tamanho. Então você perde muito material ali. Outro problema do diamante, ele não é divisível. Você não tem como você cortar a pedra do diamante no meio. O ouro você pode arrancar uma lasca, por exemplo. Até no Brasil mesmo você consegue comprar uma barrinha de 1 grama de ouro. Tá? Tem algumas empresas que fazem isso. O diamante você não tem como dividir. O diamante, a avaliação é subjetiva, ou seja, de repente para você vale uma coisa, para outra pessoa vale outra. O diamante, por consequência disso, ele torna... A circulação até é fácil, né? Uma pedrinha, você coloca no bolso, vai embora. Mas o fato de você não poder dividir e o fato de o valor dele não ser padronizado, avaliar ele não é uma coisa tão padrão, isso já não torna ele uma reserva de valor. Até tornaria, mas não é uma reserva de valor circulante, como é o ouro. Então o ouro e a prata fazem melhor isso. O ouro principalmente, por ser ainda mais raro do que a prata. Então, o que acontece? Na história do mundo, com o avanço disso, os recibos, moedas, e com o surgimento dos bancos, tá? Alguns países, a Inglaterra fez isso há muito tempo, né? A Grã-Bretanha, os Estados Unidos fez isso por um bom tempo. O dinheiro deles, o papel moeda deles, tá? Passou a ser amarrado, lastreado em ouro. Então se você tinha essa notinha aqui colorida, esse papel colorido, com tinta, mas que fosse o dólar americano, por exemplo, ou a libra esterlina, que é o dinheiro da Inglaterra, por muito tempo eles foram lastreados em ouro. Inclusive, se você tivesse uma nota de, por exemplo, $100 e fosse no banco, falar, eu quero uma quantia proporcional, eu quero o ouro que vale isso aqui. O banco te entregava em ouro. Olha que negócio legal. Só que aí cai naquele problema de novo. Como é que o governo vai criar mais oferta de ouro se o ouro tem essas características? Solidez, raridade, limitação. Não cria. O Império Romano diluiu a moeda. Mas na era moderna, da Revolução Industrial para frente, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, nós estamos na era digital hoje, né? Da Revolução Industrial para frente, não seria bom você pegar um ouro e diluir ele com um latão ou com um cobre, Então, o que foi acontecendo com as políticas econômicas, conforme os governos foram colocando as garras no controle econômico dos seus territórios, dos seus países? Isso falando de uma forma mais moderna, tá? Em vários períodos, principalmente em períodos de guerra, vamos pegar de 1800 para frente, esse papel colorido com números deixou de ter lastro no ouro, deixou de ser amarrado em ouro, porque a partir desse momento que deixou de ser amarrado em ouro, meu amigo, o governo liga a impressorinha lá na Casa Moeda e faz quantas ele quiser disso aqui, ó, faz quantas quiser. E isso acontece hoje em dia. Mas isso não começou, já vem lá de trás. E os Estados Unidos, na época da Guerra de Secessão, da Guerra Civil, né? E depois da independência dos Estados Unidos, quando foi unificando todos os estados independentes, virou aquela grande nação, como eles falam. Depois que eles fizeram essa unificação, eles adotaram esse padrão ouro-dólar. Tá? Já tinham o dólar como papel moeda, papel circulante. Isso veio por um tempo. E na época
se eu não estou enganado, em 1913, tá? Ou 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos abandonou esse padrão, até por influência dos grandes banqueiros da época. Então, o dólar deixou de ter lastro no ouro. E por que os banqueiros naquela época forçaram isso? De não lastrear mais o papel moeda, o meio circulante, em ouro. Porque eles poderiam emprestar um dinheiro para quem precisasse de dinheiro emprestado que eles não têm. Louco isso, né? Você vai entender. Deixa eu pegar um dinheirinho cair no chão aqui. Você vai lá no banco e deposita R$100. Depositou. Você pega o extrato, você tem um saldo de R$100. Naquela época, hoje tem algumas regras, tá? Não vou detalhar isso, mas a princípio o que o banco podia fazer? Ele podia pegar esse mesmo R$100 e emprestar para alguém. Ó, fulano, pega os R$100 emprestado. Se você fosse amanhã no banco tirar um extrato, você tem um saldo lá, R$100 novamente. Só que o banco transformou os R$100 em R$200. Não entendeu? Então vamos de novo. Você tem seu dinheiro, você vai depositar no banco. Ó, banco, vou depositar meu dinheirinho, R$100. Tá. O banco vai lá, dá um recibo, um documento, dizendo que você tem esse papel circulante guardado, R$100. Você vai embora para sua casa. Aí chega uma outra pessoa, fala: olha, banco, eu vou montar uma empresa, preciso de um empréstimo. Ah, quanto você precisa? Ah, preciso de R$100 de empréstimo. Montar minha empresa. É só para ilustrar aqui, tá? O banco pega, R$100, você me paga mês que vem 101, por exemplo. Esse 1 é os juros. Para isso que o banco empresta dinheiro, para ganhar com juros. Aí na contabilidade do banco, a princípio ele tem R$200. O 100 que você depositou e o 100 que ele emprestou para o outro. Ele criou dinheiro. Isso chama reserva fracionada. E esse mecanismo de reserva fracionada só é possível sem o padrão ouro. Com o padrão ouro limitaria muito isso, tá? Então os banqueiros foram os mais interessados em quebrar esse padrão. E os Estados Unidos foi até que no fim, depois da Segunda Guerra Mundial, olha quanto tempo, hein? 1913, 1914 até acho que 1946 ou 48, Tratado de Bretton Woods, até tem um nome, foi um acordo aí que os Estados Unidos fez com a Europa na época, que o dólar voltaria a ser amarrado no ouro e os dinheiros europeus, que não existia euro naquela época, cada país tinha o seu, seriam amarrados em dólar. Os dinheiros da Europa amarrados em dólar e o dólar amarrado em ouro. Esse padrão vigorou de 1946 ou 48, Tratado de Bretton Woods. Presta atenção nisso, que isso é importante. Até 1971, quando o presidente americano Richard Nixon renunciou a esse padrão. Quebrou esse padrão. E por que o Nixon quebrou esse padrão? Porque os Estados Unidos gastou muito, fez muita dívida. Uma corrida armamentista, Guerra Fria, uma corrida espacial, década de 60 principalmente, para concorrer com a União Soviética, os russos, né? E com a Guerra do Vietnã, no final dos anos 60 e começo dos anos 70. O governo americano emitiu muita dívida para poder financiar tudo isso. E ele não teria como pagar. O que ele arrecadava com impostos não era suficiente para pagar isso. Então ele tinha que achar um jeito de pagar. E qual foi o caminho que ele achou? Quebrou o padrão ouro-dólar. Quebrando o padrão ouro-dólar, Nixon fez um pronunciamento em rede nacional. Fazendo isso, ele poderia imprimir quanto ele quisesse disso aqui, ó. Ele liga lá a impressorinha lá, ó, aperta o botãozão lá, ó. A máquina da Casa da Moeda lá americana produziria quanto ele quisesse. E ele fez isso. E foi assim que ele pagou boa parte da dívida americana. Só teve um probleminha, que nós brasileiros conhecemos muito bem. Pelo menos que nasceu nos anos 80 para trás conhece. Inflação. Lembra que eu falei que com R$100 em 1994, você pagava 2 salários mínimos e sobrava um pouquinho? Hoje você precisa de 10 para pagar o salário mínimo? Inflação. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Voltando para o tema do vídeo. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro, ele é um meio circulante, ele é um meio que você calcula, ele é mensurável, ele pode ser divisível, tá? Entraria até em mensurável. E ele
é raro, é limitado por natureza. Você não pode manipular sim, reproduzir ele, criar do nada, tá? Você pode diluir o ouro, mas aí não é ouro, deixou de ser ouro. Tem essas 4 características, tá? Isso é dinheiro. E o que é dinheiro, então, de verdade? Dinheiro de verdade. Hoje, no mundo inteiro, ouro e prata. Até teve um banqueiro nos Estados Unidos na época, vou falar das 2 formas, JP Morgan ou JP Morgan. Tem um banco com esse nome, porque o fundador desse banco era John P. Morgan, o nome dele, tá? Em 1912 ele disse o seguinte: dinheiro é ouro, o resto é crédito. Então isso aqui é um crédito, é um vale. Vale sei lá o que. O dólar vale sei lá o que. O euro vale sei lá o que. Tá? Aí você fala, bom, e eu? Eu não tenho ouro, então eu estou desprotegido, estou lascado. Olha, nós, seres humanos mortais, podemos ter outras formas de reserva de valor, se proteger contra a inflação, a impressão fora de controle disso aqui. Imóveis, por exemplo, é uma boa proteção. Comprar ações de boas empresas, por incrível que pareça, é uma proteção. Tá? Comprar cotas de fundos imobiliários é uma boa opção. Por que eu cito essas? Os imóveis no mundo moderno e contemporâneo, os imóveis, tirando o ouro e a prata, acho que a melhor reserva de valor são os imóveis. Imóveis de uma forma geral, tá? Tanto imóvel urbano quanto imóvel rural. Imóvel. Escritura, cartório de imóvel lá. Considerando, é claro, que o lugar que você vive, o país que você vive é sério, é sólido, é estruturado, tá? Se a gente pegar a Venezuela, por exemplo, nada vale nada lá, você não tem segurança de nada. O imóvel foi muito utilizado como reserva de valor, e é até hoje. Mas como é que você vai começar a comprar um imóvel com R$100? Com R$100 você pode começar a investir em bons fundos imobiliários, que são amarrados em imóveis, tá? Ou ações de boas empresas, que boas empresas bem administradas, no médio e longo prazo, elas acompanham essa inflação, essa desvalorização. Tá? E só para fechar esse vídeo, eu tinha que explicar isso para vocês, ele ficou um pouco longo. Então, quais são as reservas de valores duradouras? As reservas de valores duradouras, pensando em séculos e milênios, ouro e prata. Pensa na sua existência humana, na carne, imóveis em primeiro lugar, fundos imobiliários, bons fundos imobiliários e ações de boas empresas, tá? Sempre acompanhando isso, e você vê que está ficando ruim, você sai dela e entra numa outra. Você não pode colocar numa lá e ficar lá o resto da vida, vai durar para sempre. Não dura para sempre. Você tem que estar sempre atento, mas é uma forma de você se proteger. E para fechar realmente esse vídeo, então o que é isso aqui? Isso aqui é um meio circulante padrão. Isso aqui é um meio de troca. É um papel moeda. Isso aqui não é dinheiro. Dinheiro de verdade, ele não é manipulável. Ele é uma reserva de valor. Ele é divisível. Ele é transportável. Ele é mensurável. Quem segue todos os requisitos do mundo, tá? É ouro e prata. Ouro e prata é dinheiro. Isso que chamam de dinheiro, que ensinam pra gente todo dia, dinheiro, não é dinheiro. Não é. Isso aqui é papel moeda. Moeda corrente, moeda circulante. É um meio padrão de troca. Espero que tenha entendido esse vídeo. Tentei explicar da forma mais simples possível. Dá o joinha, o like nesse vídeo. Críticas, dúvidas, sugestões, deixa na descrição aí embaixo. Obrigado, tamo junto.